Donald Trump ele fez uma manobra gigantesca para pagar dívidas. Mas olha aí, ó, FMI alerta que a dívida dos Estados Unidos pode chegar a 143% do PIB até 2030. Número estimado superaria a proporção de endividamento de nações cronicamente no vermelho, como Itália, Grécia, reflexo de cortes de imposto e aumento dos gastos federais. Por décadas, políticos e investidores americanos ironizavam as nações que deram origem à democracia ocidental, Itália e Grécia. Como exemplo de excesso fiscal, a Itália, com seus governos e porta giratória, e a Grécia, com seus resgates financeiros e ressacas de austeridade, mas agora é o seu descendente transatlântico que está emitindo os maiores cheques. De acordo com as novas previsões do Fundo Monetário Internacional, a dívida da América, que recentemente ultrapassou 38 trilhões, veja que Trump assumiu a América com 36 trilhões de dívida já, deve aumentar mais rápido do que quase todas as economias avançadas, subindo de cerca de 125% do PIB hoje para aproximadamente 143% até 2030. Isso colocaria os Estados Unidos acima da Itália, cuja dívida deve se manter perto de 137% do PIB do país, e da Grécia, que deve cair para 130%. Pela primeira vez na história moderna, Washington pode se encontrar emprestando mais em relação ao tamanho da sua economia do que as suas próprias nações, que antes usava como contos de advertência. Ao impulsionar a mais recente, é o ato de uma grande e bela lei, o presidente Trump, a legislação abrangente aprovada pelo Congresso nesse verão, combina cortes profundos de impostos com um aumento nos gastos federais, incluindo R$500 bilhão para um proposto estudo de o Domo de Ouro. Especialista Policy Center estimam que o projeto de lei custará 4 trilhões ao longo dos próximos 10 anos, com corte de impostos, dificultando o fechamento da lacuna. Esse é o endividamento americano, meu irmão. Hoje, para cada $1 que entra, os Estados Unidos está devendo $1,50. Não tem como as contas fechar. Não tem como as contas fechar. Daí, quando você vai para o Brasil, veja, a dívida americana não faz nem cócega da dívida do Brasil, mas para o Brasil é uma dívida gigantesca, tá? Olha lá, ó, dívida bruta do governo atinge 9 trilhões, maior valor da história. Saldo abrangente, contas do governo federal, INSS, gestões estaduais e município. O Banco Central apontou que pela primeira vez na história, a dívida bruta do governo geral, que abrange as contas do governo federal, INSS, governos estaduais e municípios, atingiu 9 trilhões de reais em outubro de 2024. Os números estão no relatório de estatísticas fiscais divulgado pelo Banco Central sexta-feira, dia 29. O levantamento é feito desde 2006. De acordo com os dados divulgados no atual governo presidente Nine, a dívida bruta já soma 1 trilhão e 800 bilhões só em 2024. O valor é de 952 bilhões em 2024. Segundo a autoridade monetária, os números de outubro significam um aumento de 0,4% do PIB em relação ao mês anterior, e decorreu principalmente da evolução dos juros nominais apropriados, do efeito da desvalorização cambial, do resgate líquido da dívida e da variação do PIB
PIB nominal. Então, tá aí, né? Qualquer pessoa, não precisa nem ser administrador. Se você está gastando mais do que entra, o que vai acontecer? Você vai ficar rico ou vai ficar pobre, irmão? Se você gasta mais do que ganha. E eu estou falando aqui, por exemplo, a dívida do Brasil não chega a 2 trilhões de dólares. A dívida americana está em 38 trilhões de dólares. É por isso que a dívida do Brasil não chega nem a 1% da dívida americana. E não adianta, veja que o presidente falou que chega lá, temos que aumentar o imposto disso, aumentar o imposto disso, e ele assina, eu tenho a caneta e vou aumentar o imposto. Vou aumentar o imposto, vou aumentar o imposto. Agora, tem como, irmãos, você gastar mais do que ganha e você enriquecer? Quem enriquece é um grupo muito pequeno, que tem, acesso a informações privilegiadas. Acesso a informações privilegiadas. Então a gente vê, o governo Trump fez o quê? Cortou imposto e aumentou a dívida pública. No Brasil está acontecendo ao contrário, está aumentando os impostos e aumentando a dívida pública. Então a gente vê que muitas coisas estão acontecendo no mesmo instante, no mesmo momento, numa sincronia absurda, e o propósito disso é gerar caos. É isso que o Cristiano está dizendo. O Brasil paga menos imposto, e nós estamos vendo que o endividamento está muito grande. Muito grande. O endividamento é muito grande. Muito grande mesmo. Chega a ser um absurdo. Irmãos, a gente está com notícias da última hora, estão aí cogitando, né? O irmão Milton mandou aqui para mim, a queda do Maduro nas próximas horas. Eles estão encurralando o Maduro, que ele não vai conseguir sair ou fugir do país como Bashar al-Assad, tá? Alguém quer ganhar os 50 milhões de dólares lá. Uma fonte das Forças Armadas dos Estados Unidos disse que Maduro está prestes a ser encurralado e poderá descobrir em breve que não pode fugir do país, mesmo se quisesse. Um ataque em solo venezuelano é iminente. A Venezuela não está preparada para enfrentar os Estados Unidos. A Venezuela não está preparada para enfrentar os Estados Unidos. E estão dizendo que está chegando aí a hora, né? Está chegando o momento
de acontecer a queda de Maduro. E a queda de Maduro vai aquietar o governo brasileiro, tá? Porque depois de Maduro eles vão para cima do Pietro, da Colômbia.